processo seletivo. Aí sim eu vou conseguir trabalhar da melhor forma possível. Aí sim eu vou ser a profissional que eu gostaria de ser. Mas a verdade, galera, é que muitas vezes, e como eu disse, né, não sou eu que estou dizendo, é Harvard, Stanford, etc. Essas habilidades técnicas são importantes, mas a galera, os recrutadores, buscam profissionais que vão além disso, né? Que consigam ultrapassar essa barreira. E assim, eu sei que vocês devem estar pensando, Fernanda, então quer dizer que minha vida é uma mentira, né? Vocês estão o próprio meme do Pikachu surpreso agora, porque vocês passaram a vida inteira pensando que tinham que conhecer e fazer todos os cálculos de matemática, tinham que saber lá todas as fórmulas de física, saber aquela tabela periódica de química, e acha que é isso que é importante, né? A gente na escola é ensinado que tem que fazer a prova, tem que tirar nota boa, etc, etc, etc. Mas na vida, galera, especialmente na vida profissional, você não precisa ser a pessoa mais especialista, tecnicamente falando. E digo mais, até mesmo na escola, não é apenas isso que é o importante. Vou dar um exemplo aqui, o Enem, que é uma prova que requer demais soft skills. Muito. Você tem que ter equilibrado, você tem que ter uma gestão de tempo, assim, sensacional, porque são muitas perguntas para pouco tempo. Você tem que ter uma inteligência emocional apurada. E eu tenho certeza que existem vários alunos que são bons tecnicamente, mas quando chegam lá no Enem, eles não conseguem ter o melhor resultado. Por quê? Porque eles não têm as soft skills. Ou não têm o suficiente. Então, se vocês acham, vocês tinham essa crença de que você precisava ser a maior especialista de algo técnico para conseguir entrar no mercado de trabalho, ok, é importante, mas não é tudo, beleza? Então, já trago aí essa informação chocante para que vocês entendam a importância do tema que a gente vai conversar hoje, né? E é justamente a temática geral do nosso bate-papo, né? De por que soft skills são cruciais para a área de tecnologia, e digo mais, para qualquer área de trabalho, qualquer mercado de trabalho, soft skills são essenciais. Mas vamos lá, então vamos começar pelo início, né? Pelo conceito. Primeiramente, eu queria que vocês colocassem aí no chat um pouco sobre o que vocês acham que são as soft skills. Porque é um termo em inglês, assim, já observações, né? No meio de tecnologia, há um estrangeirismo muito grande, né? A gente acaba utilizando vários termos em inglês, etc, etc. Então, soft skills é algo que provavelmente vocês já tenham ouvido, mas o que vocês acham que é? Qual é o conceito que vocês dariam para esse termo, né? Esse conhecimento? Quero que vocês coloquem aí no chat para a gente trocar essa ideia. E vou falar um pouco sobre o que eu achava antes, né? Antes eu achava que eram, assim, características pessoais. Ah, não, essa pessoa é boa em comunicação. Ela é uma pessoa comunicativa. Ah, isso é soft skills. Ah, não sei o quê. Isso é soft skills. Quando eu comecei a estudar mais sobre soft skills para fazer, né, o curso, para ser facilitadora, eu percebi que existem diversos conceitos, diversos conhecimentos e diversas vertentes na definição das soft skills. E aí a mais comum, que eu acho que provavelmente alguns de vocês já comentaram, já pensaram e já colocaram no chat, é dizer que soft skills são habilidades não técnicas. Né? Eu preciso saber como construir aqui, fazer um cálculo para entender como é que eu vou construir aquele prédio, no engenheiro civil. Porém, qual seria a soft skill? Você gerenciar a equipe de profissionais que estão ali fazendo aquele prédio ficar em pé. Porque não adianta só você saber os cálculos para isso, você precisa saber gerir a equipe também. Beleza. Posso considerar que sim, soft skills são habilidades não técnicas. Mas eu não gosto muito de definições que são negação de um conceito. Por exemplo, o que é felicidade? É uma não tristeza. Não, eu acho que é um conceito, é uma forma limitante de definir coisas. Então, eu acho que, para além de habilidades não técnicas, também há uma linha de pensamento que acredita que soft skills são características associadas a certos traços de personalidade, como eu comentei agora há pouco, né? Ela é muito comunicativa, ela é muito empática, ela trabalha bem em equipe, etc, etc, etc. E eu acredito que sim, sim, algumas características vêm da nossa natureza, né? Tem a nossa origem e a gente desenvolve ao longo da vida, mas esse conceito também eu acho limitante, porque parece que você tem a sua personalidade e que quem nasceu com soft skills nasceu, quem não nasceu com essas soft skills não nasceu. Isso não é verdade. As soft skills, elas podem ser aprimoradas, elas podem ser desenvolvidas. Então, quando você associa isso diretamente a certos traços de personalidade, isso é limitante também, assim como o conceito anterior. Então, eu fui além e tentei procurar um conceito que ultrapasse essa barreira. E o conceito que eu achei assim sensacional é esse aqui,
que basicamente diz que as soft skills se relacionam com a capacidade que uma pessoa tem de lidar com as emoções, tanto as suas quanto as dos outros. No final das contas, essas habilidades comportamentais, esses conhecimentos interpessoais, nada mais são do que a sua capacidade de lidar com as suas próprias emoções e com as dos outros. Ou seja, muitas pessoas acreditam que as soft skills são, basicamente, competências relacionadas à sua inteligência emocional. Eu, particularmente, concordo bastante, porque você não consegue ser uma pessoa que trabalhe bem em equipe se você não tiver ali um conhecimento das suas próprias emoções e a dos outros. A gente vai falar um pouco mais sobre isso logo mais, tá bom? Então, esse é o conceito, alguns dos conceitos, na verdade, relacionados a soft skills. E quando a gente fala de soft skills, é inevitável a gente trazer esse contraponto entre hard e soft skills. Então, no mercado de trabalho, você acaba, nessa imagem aí, né, você acaba tendo que o tempo todo contrabalancear essas duas coisas. Porque é importante que você consiga ter boas competências técnicas, mas também boas competências comportamentais. Porque se você não conseguir equilibrar isso bem, você vai empenando para um lado e isso vai te prejudicar profissionalmente. Mas, assim, isso aí acho que todo mundo entende, todo mundo concorda, mas eu já queria trazer uma provocação para vocês. No que se refere a... Vocês acham que há realmente uma linha tão fácil de distinguir o que é hard e o que é soft? Vou falar do mercado de TI, né? Beleza, você faz o seu código bem lá, ok. Mas se você trabalha com equipe, se a sua equipe não conseguir entender o que você faz, isso interfere no seu trabalho tecnicamente. Fato. Se você tem um trabalho que você tem que fazer com o cliente e você não consegue entender o que ele não consegue se expressar direito com você, nem você consegue se expressar direito com ele, isso atrapalha o seu trabalho tecnicamente falando. Então, assim, eu trago essa provocação porque eu acho sempre importante ressaltar que, apesar de haver essa distinção, muitas vezes há uma interseção muito forte entre essas coisas. Então, essa é a provocação número 1. E a provocação número 2 é: o que é hard e o que é soft skills depende também da área que você trabalha. Vamos usar aqui, por exemplo, comunicação. Para o profissional de TI, comunicação, beleza, vamos considerar que é uma soft skill. Não é porque você tem que lidar se comunicar com sua equipe, se comunicar com o seu cliente, se comunicar com sua lista de projetos, usuários, etc. Beleza, soft skills. Mas para um profissional da comunicação, digamos, um jornalista ou uma jornalista, isso é uma competência técnica. A comunicação não é simplesmente uma coisa que permeia meu trabalho. Não, é quase a essência do trabalho de uma jornalista, que é se comunicar e fazer isso passar para as outras pessoas. Então, apesar de existir essa distinção que a gente, né, na cabeça a gente consegue entender, às vezes não é tão fácil assim, não. Depende muito do contexto da situação, tá bom? Eu queria saber de vocês se, no que se refere a isso, de conceitos, desse contraponto entre hard e soft skills. Vocês têm alguma dúvida? Tem alguma coisa que eu comentei aqui que vocês não entenderam tão bem, que vocês estão se questionando? Ou, por enquanto, tudo ok? Tudo ok? Vou pressupor que tá tudo ok. Se alguém perguntar... Oi, diga, Loma. Aparentemente no chat tá tudo ok. É só Nanda Lopes, quando você fez aquela pergunta sobre o que você achava que era soft skills, ela falou que era comportamento e habilidades interpessoais, e depois falou inteligência emocional. Gabriela Valente falou habilidades comportamentais, e Isabelle Gomes falou saber trabalhar em equipe, resiliência e comunicação assertiva. Boa. Acho que Isabelle, ela citou algumas soft skills, né? Porque essas aí são as que eu acho bem importante, inclusive. Inteligência emocional, algumas pessoas acham que é uma soft skills, outras pessoas acreditam que essa é a essência da soft skills. Eu sou dessa linha, que acredito que é a essência da soft skills, mas estão muito na linha certa aí do que são e qual é a essência, né, do tema. Mas vamos nessa, então. Falando agora um pouco sobre para que serve esse negócio de soft skills. Tarinha, a bola é sua. Bom, agora que Nanda já trouxe para a gente aí um cenário geral, já trouxe conceitos, né, diferenças aí entre hard e soft skills, aí você se pergunta, para que esse negócio de soft skills? Bom, para quem está entrando no mercado de trabalho, ou para quem já está nele, vai ser necessário investir tempo e esforço para evoluir. Isso é um fato. Para obter resultados, é preciso de frequência e consistência, né, para a gente chegar onde a gente quer. É porque
Por exemplo, o mercado de tecnologia, ele é exigente, né? Tecnologias novas surgem todos os dias, existem pressões grandes para cumprir prazos. Para quem está começando, são várias batalhas, né? Por isso, é importante a gente estar bem alinhada, né? Com as possibilidades, com as habilidades comportamentais para a gente conseguir evoluir. Então, para quem está começando na área, né? Como eu, por exemplo, desenvolver soft skills é super útil para fazer da caminhada a objetivo um processo agradável, né, para a gente se sentir bem quando a gente faz a formação de programação, por exemplo, né, que é super exigente, né, é intensa, é cheia de desafios, ou para se sentir segura e confiante numa entrevista de trabalho, por exemplo, assim, eu trouxe uns exemplos práticos, assim, de uns desafios que eu passei durante esse processo, né, que eu estou passando, na verdade, durante esse processo, e que usar ferramentas de soft skills têm sido fundamentais, né, então, tem um ditado, pode passar, Nandinha, tem um ditado... Eu ia fazer uma observação antes, não apenas no processo seletivo, mas até antes, quando você se inscreve, assim, aí você tem a coragem, né, de falar, não, eu vou me inscrever nesse processo seletivo, o não eu já tenho, vou tentar. Tem muita gente que não consegue nem tentar. Isso demonstra essa questão, essa dificuldade que refere a soft skills. Então, isso permeia tudo, né? Verdade, excelente ponto. Sim, sim. E eu, particularmente, passei por isso também. E aí, bom, como eu dizia, tem um ditado no mundo corporativo que diz que empresas contratam as pessoas por suas competências técnicas e as demitem pelas comportamentais. E era muito comum escutar esse ditado, e talvez ainda seja, né? Mas parece ser que esse cenário está mudando, porque a habilidade de lidar com pessoas é cada vez mais desejada no mundo corporativo. Então, uma vez, por exemplo, eu li que líderes de tecnologia, eles foram questionados sobre quais habilidades eles não poderiam viver sem no seu time. E a resposta foi comunicação e colaboração. Eles diziam que a habilidade de pensar criativamente e resolver problemas junto com colegas é realmente, assim, o que é o importante, assim, né? E também conseguir pensar fora da caixa, né? Não ficar limitado apenas a código de programação, por exemplo, a linguagens. Pode passar, Nandinha. Tem uma pesquisa que foi realizada pela West Monroe Partners, que diz que quase 1.250 profissionais de RH afirmam que as avaliações dos candidatos e candidatas a cargos na área de TI são realizadas pela perspectiva das soft skills por meio de entrevistas comportamentais e culturais. 66% revelaram que já dispensaram candidatos e candidatas que não demonstraram aptidões. E o que isso significa? Significa que está cada vez mais claro que as habilidades comportamentais, elas são essenciais, né? E que as hard skills, né, as habilidades técnicas, elas são importantes, mas as habilidades comportamentais, elas são fundamentais. O que demonstra, né, nesse estudo, é que empresas, elas não somente querem currículos cheios de habilidades técnicas, mas sim pessoas, né? E o que importa mesmo é a gente ter maturidade para lidar com pressão, inteligência emocional para lidar com problemas, né? E a principal importância dessas competências, né, comportamentais, emocionais no mercado profissional, é a possibilidade de ser melhor, não só como profissional, mas também como um ser humano profissional, né? E, né, que é pensando em você mesmo, e mesma, na empresa também, e nos outros funcionários e funcionárias, né, como um todo. Ou seja, é bom para todo mundo. Exato. E aí, um pouco sobre esse aspecto. Beleza, então vocês já entenderam que são soft skills, entenderam sua relação com hard skills, vocês já viram para que serve isso, mas tá bom. Como é que isso afeta o seu trabalho? Como é que isso pode afetar o seu dia a dia e interferir? E eu vou trazer um exemplo para vocês. Já falamos de processo seletivo, vocês já compreenderam, Saria já comentou da importância disso. Inclusive, se eu só fazer uma observação sobre isso de processo seletivo, hoje em dia, eu faço bastante entrevistas na Cubus Academy, porque a gente tem um programa de sucesso compartilhado em que os alunos fazem o curso sem pagar nada, e eles só pagam quando eles estiverem empregados, né, retrospectivamente. E aí, para isso, tem um processo seletivo que a gente entrevista diversas pessoas. E, nesse contexto, a gente não liga, bicho, se a pessoa tem conhecimento ou não tem.
A gente liga para o que a pessoa é, para o que ela demonstra ter, para as habilidades que ela possui. E o mercado de tecnologia está muito assim. Porque hoje em dia tem uma necessidade de 70 mil vagas, existem estudos que comprovam isso, que estão abertas e que não conseguem encontrar profissionais qualificados. Por outro lado, existem diversas pessoas desempregadas, então a conta não fecha. Então, as empresas, hoje em dia, no mercado de tecnologia, nesse momento, se vocês estão querendo entrar, se vocês já estão, esse é o momento perfeito, na minha opinião, para entrar de fato. Porque as empresas estão realmente necessitando ser mais flexíveis. Eles não podem escolher tanto, eu quero um profissional que tenha isso. É um dos poucos setores hoje empresariais em que eles são muito flexíveis no que se refere à seleção dos profissionais. E uma coisa que eu sei que não abrem mão é das soft skills. Assim, a pessoa pode não ser tão boa tecnicamente, mas se ela demonstrar que aprende rápido, se ela demonstrar que é curiosa, se ela demonstrar que está disposta a isso, foi. Eles decidem formar aquele profissional lá dentro, capacitar aquela profissional lá dentro, e aí, aos poucos, essa pessoa vai crescendo e vai se desenvolvendo. Então, isso é muito real. Na Cubus Tecnologia, a gente passa muito por isso, e então, assim, vocês estão aí com a faca e o queijo na mão nesse sentido. Mas agora, voltando aqui para a apresentação, vou dar um exemplo aqui de uma situação que pode afetar o seu trabalho. Então, processo seletivo interfere, beleza, mas vamos supor que vocês já estão dentro da empresa, vocês já estão trabalhando. Como é que isso pode atrapalhar aí a sua situação? Então, vou fazer aqui um caso que é um interminável ciclo dramático, que se relaciona muito com a síndrome de impostora. E eu vou dar um exemplo, né? Digamos que vocês são estagiárias em uma empresa de tecnologia. E aí começa o primeiro fato. Meu Deus, você subiu um código errado para produção. Aí vem. Não acredito que eu fiz isso. Aí vem. Se eu pensava em ser CLT, agora já foi. Não, eu sou estagiária, mas agora já era, perdi minha chance, não vai rolar mais. É o fim de minha carreira como desenvolvedora. Já estou aqui imaginando a cara da minha líder, do meu líder. Como é que eu vou falar para minha família, como é que eu vou falar para minha casa que eu perdi o estágio? Meu pai vai ficar extremamente chateado, nem posso voltar para casa hoje. E isso vai criando um estado emocional seu que interfere nas suas atividades ao longo do dia, e isso vai virando um ciclo que vai consumindo aí a sua vida toda. Quem nunca teve algum pensamento assim? Você fez um deslize, você passou por uma situação ali específica, e isso estraga a sua semana. Isso se torna algo catastrófico na sua mente, e que a partir daquela situação você fala, pronto, acabou minha vida, não tem mais jeito, acabou, boa sorte, sabe? Então, as soft skills, elas entram aí para barrar esse pensamento em algum contexto, para que vocês não se deixem levar por esses sentimentos, por essas crenças limitantes que acabam afetando seu dia a dia, tá bom? Então, esse é um outro exemplo de situação que mostra justamente por que desenvolver soft skills é crucial nessa área de TI, ok? Então, você está falando, ai, caramba, Fernanda, já vi a importante, já consegui visualizar os exemplos, já entendi sua opção. Quais são as soft skills, então, que eu preciso desenvolver mais? Quais são as soft skills mais queridinhas aí do mercado de trabalho? Diga aí, Sarita. Excelente, Nanda. Então, as queridinhas do mercado de trabalho. Comunicação. Comunicação verbal e não verbal, né? Que elas são iguais em termos de importância, né? Elas são cruciais. A compreensão e a habilidade de entender ideias complexas, ela é super importante dentro da área de tecnologia e bastante requisitada também. E, bom, dentro da comunicação verbal tem duas partes, né? Que é escutar e falar, e as duas são iguais de importantes. Em tecnologia, é preciso que a gente seja capaz de escutar ativamente, né, para a gente formular propriamente a solução de um problema, né, e uma comunicação deficiente, ela leva um time a descumprir objetivos, né, metas e prazos, por exemplo. Outro ponto importante, né, que eu já tinha até comentado antes, né, que são esses dois, os mais importantes, né, digamos assim, a comunicação e colaboração. A colaboração é porque a gente vai trabalhar em equipe, né, antes existia essa ideia, assim, do lobo solitário, né, desenvolvedor, mas hoje em dia a gente sabe que a gente, né, trabalha em projetos open source, em hackathon, né, em projetos dentro da empresa, são sempre em equipe, e a colaboração, assim, é crucial, saber, né, colaborar, como colaborar. Especialmente em empresas maiores. Gente, pensa aqui no Nubank, no Netflix.
Lá, o trabalho em equipe é crucial, porque tem uma equipe que trabalham 10 pessoas em uma feature específica do aplicativo, sabe? Tipo, um aplicativo gigantesco. Então, essa colaboração, esse senso de trabalho em equipe, essa capacidade aí desses vários agentes interagirem, é, assim, fundamental de verdade, sabe? Eu não tenho nem palavras para dizer o quão importante é essa questão da comunicação, da colaboração e trabalho em equipe. Perfeito, Nanda. E logo, bom, a habilidade de aprender, né? A tecnologia, ela vai mudando o tempo inteiro, ela tem o tempo inteiro tem ferramentas novas, né? A evolução, ela não para, novas linguagens, novos métodos de trabalho, e é importante a gente se adaptar, né, a essas novas tecnologias e tá aí ao dia, né? Ainda mais nesse setor que hoje uma tecnologia ela é a mais recente, mas daqui a 3 anos ela pode já não ser. Então, isso é uma coisa que vocês já vão ter que se acostumar mesmo, que é um constante aprendizado novo de tecnologias, de ferramentas, de linguagens, porque as coisas são muito ágeis, as coisas mudam muito rapidamente. Então, é preciso ter essa capacidade de se reinventar sempre. Eu vou dar um exemplo de um colega de trabalho lá da Cubos, que ele era desenvolvedor iOS, né? Ele trabalhava com Swift e tal. E a gente começou a desenvolver mais, pensar mais em Flutter, etc, etc. Só que o cara nunca tinha trabalhado com Flutter antes. Então, ele foi alocado no projeto e ele teve 2 semanas para aprender Flutter. E ele aprendeu, assim, rapidamente e conseguiu fazer o projeto. Foi o primeiro projeto em Flutter que a gente teve na empresa. Então, se ele não tivesse essa capacidade de aprender, a gente estaria meio que sem saber o que fazer. Porque a gente não, ia ter que contratar alguém, mas pô, também não tem ninguém que já seja especialista. Qualquer pessoa que contratasse teria que aprender também. E aí foi conversado diante das competências que essa pessoa tinha e falou: não, então você vai ficar, você vai aprender e você vai jogar duro. Então, isso te torna uma profissional muito valorizada, essa sua capacidade de aprender, de se adaptar ao contexto novo da tecnologia, sabe? Então, isso aí também é bem importante. Opa, desculpa, estava aqui vendo se meu áudio também estava ligado. E a última seria criatividade, que é a capacidade da gente de transformar um problema em solução tecnológica. Bom, tem outros também, outros pontos também que são queridinhos, assim, do mercado de trabalho, que a gente não listou aí, mas a gente poderia falar, por exemplo, sobre um ego saudável, né? Outro dia eu vi no LinkedIn uma mensagem que eu achei bem interessante, assim, dizia que eu quero sempre encontrar pessoas para trabalhar mais interessadas em encontrar soluções do que convencer ao time que elas estão certas. E é verdade, assim, no dia a dia de trabalho é muito importante a gente, né, ter humildade, né, reconhecer que a gente vai errar muito e tá aberto a escutar. Outro ponto, com certeza, é humildade, né, é uma qualidade maravilhosa, assim, tanto para as pessoas trabalhadoras, quanto para líderes. Depois também um pensamento crítico, né, empatia, flexibilidade, né, que é se adaptar a mudanças, projetos, né, problemas e, enfim, novas tecnologias, como a gente falou antes. E aí, como aplicar? Onde é que eu posso aplicar, né, as soft skills? Bom, a gente está aqui nesse bate-papo, né, tentando desvendar por que desenvolver as soft skills, elas são cruciais no mercado de tecnologia, né, com exemplos, né, da área de TI, mas a realidade é que desenvolver as habilidades comportamentais é fundamental para tudo nessa vida, né, e a gente pode aplicar tudo também. Então, a gente pode trazer, por exemplo de faculdade, voluntariado, entrevistas e processos seletivos, né, como a gente comentou antes, o dia a dia no trabalho, né, enfim, toda a parte comunicacional, colaboração, como a gente comentou, né, trabalho em equipe, e negociação com o cliente. Um pouco sobre isso do voluntariado, galera. Às vezes, quando a gente está no início da faculdade ou a gente não tem tanta experiência, a gente fica, cara, as empresas, como é que eu vou me mostrar ser uma profissional desejável para um estágio, para um trabalho como desenvolvedora júnior ou outros seguintes? Eu acho que isso de faculdade e voluntariado conta muito,
porque é uma possibilidade de você desenvolver suas habilidades, se engajar em algo que você acredita, que você, né, se identifica, e nesse processo você aprende muito. Então, falando, por exemplo, vou dar um exemplo aqui das mídias digitais. É um trabalho que você está aprendendo a gerir um evento, né? Que é o que ele está sendo aqui. O que é que você aprende com o evento? Gestão de crise, trabalho em equipe, comunicação, gestão de tempo, pensamento crítico. Isso é um trabalho totalmente, né, que você começando, às vezes você chega numa empresa, você não tem essa criticidade, não tem esse conhecimento todo, mas que em um trabalho voluntário que você tem na faculdade ou algo assim, você ter essa oportunidade de se desenvolver, de aprimorar. Então, uma recomendação para as meninas que estão aí na faculdade, não sei se é a maioria ou não, mas é você se jogar nessas atividades, porque não é uma perda de tempo. Vou ficar trabalhando de graça, que besteira. Caramba, você aprende muito trabalhando de uma forma voluntária. As soft skills também nas entrevistas, às vezes a gente vai na primeira entrevista, não vai tão bem, na segunda fica mais ou menos, da terceira em dia você vai melhorando. Você só vai aprimorar se você for se jogar, se você botar a cara a tapa mesmo. Então, no dia a dia de trabalho, não é do dia para o outro, não é agora você é a pessoa mais comunicativa do mundo, você é a pessoa com o pensamento mais crítico do mundo. Não, é um passo de formiga a cada dia, mas que, né, tudo começa de algum lugar. Então, se coloquem nesses lugares de vulnerabilidade, se proponham a ir além, a se colocar nesse lugar de aprendizado mesmo, porque são nessas situações aí que vocês vão chegar onde realmente vocês desejam, né? Onde vocês querem aprender. Vai lá, Farinha. Perfeito. É isso, como dizia a Nanda, né? Não tem uma receita padronizada para desenvolver soft skills, né? Senão a gente observar os próprios atos cotidianos. Tem algumas habilidades que já são inerentes, né? A gente já nasce com elas, e outras a gente tem que desenvolver, né? A gente pode desenvolver. E tem maneiras de fazer isso, né? De identificar o que a gente precisa mudar. E uma das maneiras, por exemplo, é ouvir o que os outros têm a dizer sobre a gente, né? E a gente utilizar essas informações para a gente se tornar uma profissional melhor, né? Saber escutar o que dizem a nosso respeito significa também desenvolver, né, um olhar crítico, né, para tirar a gente desse lugar, né, e filtrar o que a gente pode utilizar para o desenvolvimento pessoal. Bom, Sara, já entendi o que são soft skills, né? E agora, como é que a gente sai da teoria para ir para a prática? Socorro. Bom, a gente pode começar com algumas perguntas, né? Como, por exemplo, como é que foi minha última entrevista de trabalho? Ou como é que meu chefe, minha chefa, como é que eu me sentiria, né, se meu chefe e minha chefa me solicitasse para realizar uma tarefa que não faz parte das minhas funções? Ou como é que eu lidaria com uma colega ou um colega que eu não gosto? Ou, sei lá, como você faz para motivar as pessoas quando estão dependendo de você no seu time? Ou como é que você reage a feedbacks, né? Essas perguntas são, de repente, um start, né, para a gente sair da teoria e partir para a prática. Por quê? Porque a gente precisa... Vai, Nanda, agora é você. Não, eu te interrompi, desculpe, termine. Imagina, não, é porque realmente eu ia dizer o que você vai dizer agora. Exato, porque o primeiro passo para você ter as soft skills necessários para o mercado de trabalho é você começar de dentro de você e entender suas próprias necessidades. Então, todas essas perguntas que a Sarinha trouxe foram questionamentos que vocês têm que ter a resposta dentro de si. Ou, se você ainda não tem, trabalhar para ter. Então, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, como é que você lida com críticas, como é que você lida com feedbacks? Você está num lugar, você está insatisfeito, mas por que você está insatisfeito? O que te motiva? O que é uma empresa que você gostaria de trabalhar? O que é uma empresa que você não gostaria de trabalhar? Quais são os valores que você, como trabalhadora, valoriza? Quais são o que você está disposta a flexibilizar ou não? Então, tudo isso tem a ver com conhecimento próprio de quem você é, do que você gosta, do que você não gosta, do que você faz bem, do que você não faz bem. E aí, é o tão difícil, tão almejado, tão desejado autoconhecimento. Né? Sócrates já falava, conhece-te a ti mesmo, uma das frases mais conhecidas aí da filosofia, e é muito difícil, gente. Não é de um dia para o outro, não. A gente não é ensinado ao longo da vida, na maioria das pessoas, a ter essa visão de si própria, né? De análise de si própria. A gente segue a vida, e chega um momento que a gente se depara numa situação em que a gente tem que ser cobrada, né, desse autoconhecimento. Então, quais são algumas dicas aí que a gente pode ter no que se refere a autoconhecimento? Como é que a gente pode partir para esse autoconhecimento,
partir para esse equilíbrio interno que eu comentei e que Sânia também comentou? Bom, então para isso a gente trouxe aqui as dicas do milhão para vocês. Bom, meninas, autoconhecimento é poder. Bom, eu tô falando meninas aqui, já vi que tem algum menino também, mas, bom, somos maioria, vou usar o feminino, e eu adoro falar no feminino também. Pode passar, Mandinha. Bom, tem algumas habilidades que elas são naturais e inerentes, outras, bom, já tinha comentado por isso, né, que outras a gente vai desenvolvendo, né? E quando você leva em consideração que a tecnologia, ela vem delineando um cenário que boa parte das atividades cotidianas na empresa são realizadas por robôs e softwares que utilizam inteligência artificial, big data, machine learning, por exemplo, se torna, assim, é evidente que os cargos estratégicos, eles vão exigir soft skills em proporções idênticas ou até maiores. Então, assim, a gente já falando tudo isso, o que a gente traz aqui como, digamos, dicas, né, de como a gente pode chegar a isso. Pois terapia e autoconhecimento. Nem sempre foi acessível, né, terapia. E hoje já existem uns programas muito legais, que eu descobri, inclusive, recentemente, de terapias a preços sociais, que é bem legal. É uma maneira muito boa de desenvolver comunicação. E a comunicação, como a gente já falou, né, ela é crucial, assim, super importante. Bom, também autoconhecimento, a comunicação não violenta, que a gente vai comentar um pouquinho mais na frente, que é uma técnica que foi desenvolvida por Marshall Rosenberg, e foi justamente foi criada essa técnica, né, de comunicação para resolução de conflitos, né, e ela é excelente também para desenvolver uma fala empática. Também a meditação, né, que é uma ferramenta das várias ferramentas que existem para a gente estar ali aliada, né, com os nossos propósitos, para a gente, enfim, se sentir melhor emocionalmente. Outra dica que a gente pensou foi participar de comunidades, né, as comunidades, elas são realmente fortalecedoras. Eu tô aqui onde eu tô por conta das comunidades de mulheres em tecnologia, elas foram super importantes, foram e são muito importantes para mim, né, as figuras que eu conheço, que eu conheci ali e que eu me conecto ali, são realmente muito importantes, assim, para eu estar aqui onde eu estou mesmo e manter, né, nessa trajetória mesmo de transição de carreira. Logo, claro, né, ser gentil consigo mesma, isso é muito importante, jogar fora o chicotinho e ficar firme aí, né, na caminhada. Bom, e logo, o combo conhecido, né, de exercícios físicos, boa alimentação e sono regular, que é bom, mais que importante, né. Bom, e também, tinha me esquecido desse último detalhe, que são cursos e capacitações, que também vão trazer aí a gente a esse processo, né, de autoconhecimento. Inclusive, essa semana me inscrevi em 2 cursos que eu achei bem interessante, um de liderança feminina, que eu encontrei pelo LinkedIn, parece bem legal, e outro sobre gestão de tempo. Então, assim, dá pra gente pescar por aí uns cursos legais, uns cursos, inclusive alguns cursos grátis, pra gente ir desenvolvendo essas habilidades, né? Porque a coisa é o seguinte, a gente precisa entender o que a gente precisa desenvolver. Então, assim, de repente, bom, terapia é bom para todo mundo, eu acho, né? Mas, enfim, de repente você tem aí sua comunicação super bem desenvolvida, você sente que você não precisa disso, mas o que você está precisando lidar, não sei, de repente com procrastinação. Então, aí você vai ter que usar outra técnica, né? Então, assim, a técnica você vai ter que escolher em função das suas necessidades, realmente. Ou se de repente você tem crise de ansiedade, sente que nas entrevistas você passa muito mal, então, meditação, por exemplo, é uma boa ferramenta. E logo, a gente trouxe algumas recomendações para vocês. A primeira delas é o podcast do Chá com Postura. É um podcast fantástico, assim, eu acho maravilhoso, eu escuto sempre ele. Ele traz dicas maravilhosas, assim, para a gente aprender a lidar com essa figura aí que acompanha muitas de nós mulheres e homens também, mas ela é bastante comum entre as mulheres e por isso, inclusive, tá no feminino, né, se chama impostora, né, síndrome da impostora.
Logo, é o livro do Marshall Rosenberg, que a gente comentou antes, né, que é Comunicação Não Violenta, logo o livro do Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeita. Brené Brown. Eu tô inclusive, Perfeito. eu tô lendo agora. Fala muito sobre isso de vulnerabilidade, de abraçar a sua própria vulnerabilidade, que isso não é um problema, isso é uma fortaleza. Então, acho muito legal. Lá na Cubos, que a galera espalha muita palavra de Brené Brown para todo mundo, aí eu fiz questão de colocar aí também como indicação para vocês. E por último, a dica do Headspace, que é um aplicativo de meditação, que ele é um bom aliado nessa jornada aí mesmo, né, de autoconhecimento e de se manter bem. Show de bola. E aí, galera, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, né? Eu vi que Samantha teve uma dúvida aqui no chat sobre os slides. Eu posso sim disponibilizar, a gente passa aí para a Loma e ela encaminha para vocês, ou a gente coloca lá no Discord. O link tá tranquilo, a gente vai disponibilizar sim. Então, eu vi que tem uma pergunta de Samantha. Deixa eu dar uma olhada. Quer ler aí, Loma, pra gente? Leio sim. Ela perguntou se no ambiente de TI, que como as denúncias não diminuem, é um ambiente altamente tóxico, como podemos nos blindar para manter a linguagem assertiva e não cair no papel de megera da TPM? E como lidar com as piadas? E se pudesse dar uma voadora na pessoa que falou. Olha, isso é complicado, né? Porque eu acho que hoje em dia o mercado de tecnologia ainda é muito homogêneo, né? No sentido de ter muitos homens, de ter muitas pessoas brancas, muitas pessoas cis hétero, essas coisas assim. Então, isso é uma questão que realmente existe, de fato. Por outro lado, uma dica que eu coloco até antes é no sentido de talvez não generalizar, porque isso acontece muito, mas tem empresas que às vezes têm valores que vocês compactuam. Então, antes mesmo de entrar na empresa, uma dica que eu dou para vocês é dar uma olhada nos valores daquela instituição, pensa que se tem alguém que trabalha lá, o que essa pessoa acha, se é um ambiente muito tóxico, se não é, para você tentar se blindar e não nem entrar nessa instituição, já que você não se sente, não quer se submeter a esse tipo de questão. Então, essa é uma dica que eu acho válida no que se refere a isso. Já, digamos que você já está nessa instituição e esses comentários ainda existem, depende muito da estrutura interna. Por exemplo, existem canais, às vezes, a depender da empresa, de denúncia de situação, se for uma violência, se for uma agressão, se for uma discriminação explícita. Então, se for algo nesse sentido, às vezes é até criminalmente punível, né? Em casos de assédio, em casos assim, se for por essa seara. Se não for por essa seara, se for apenas aquelas coisas chatas, que é aquele comentário, aquela piadinha, aquela coisa chata, eu tentaria, de alguma forma, buscar aliadas ali dentro para você conversar. Tipo assim, você também acha que você ouviu aquilo, você concorda comigo, você também sentiu dessa forma? Porque, às vezes, né, a gente ouve essas coisas e a gente pensa, não sou só eu que estou achando, sou só eu que estou pensando nisso. E não é. Então, buscar aliadas dentro da empresa pode ser um fator muito bacana de fortalecimento tanto de você quanto dessas outras pessoas. Então, isso eu acho válido e até se for o caso concreto, passar um feedback concreto para a sua liderança, para a empresa, para a instituição que você está. Pode acontecer dessas pessoas não estarem dispostas a ouvir. Infelizmente, essa é uma realidade de algumas organizações. E aí, nesse contexto, aí é uma escolha que cada uma tem que fazer, né? Se consegue ignorar isto ou se vai abrir o gás e ir para uma outra empresa, né? Encontrar um outro trabalho. Mas sobre isso, de certos comentários, certas piadas, certas coisas, o livro Comunicação Não Violenta, para mim, trouxe uma perspectiva muito legal de como reagir a situações em que a gente se sente, de certo modo, agredido. Né? Então, você tem que entender o seu sentimento, você tem que entender qual é a necessidade por trás daquilo, você também tem que estruturar um pedido para que aquela coisa não se repita. Porque, infelizmente, isso aí a gente vai lidar não só no mercado de trabalho, como fora. Então, se você puder, de alguma forma, escalar, né, para a sua liderança ou para outras pessoas da situação, de modo que isso seja resolvido, eu acho válido. Mas, infelizmente, vão ter instituições que não vão ouvir
E aí, nesse contexto de o lado de lá não está aberto a ouvir, eu não sei o que fazer. Eu realmente nunca passei por uma situação dessa, que algo foi pontuado por mim e não foi ouvido, mas eu acho que quando chega nesse ponto, é uma escolha de se eu fico ou se eu consigo, pelo menos, bancar essa escolha, né? Esse desejo, essa necessidade de sair, porque às vezes a gente tem conta para pagar. Os boletos sempre chegam e a gente fica naquela situação, naquele emprego, tentando, de alguma forma, manter a renda, né? Mas cada uma sabe aí os seus limites e suas questões. Então, no que eu tinha para falar era isso. Não sei se Sarinha quer complementar com alguma forma. Perfeita a sua fala. Valeu, Nanda. Top. Alguém mais tem alguma dúvida, galera? Eu vi os slides, já disse que eu vou fornecer, né? Estou esperando dúvidas, galera. Beleza. Vou aproveitar, então, fazer um pequeno momento merchan, Loma. Como eu comentei antes, eu sou facilitadora do curso sou facilitadora de soft skills do curso Programação do Zero. E eu até comentei, né, que uma das formas de vocês se capacitarem nesse sentido é fazendo cursos e etc. Então, hoje em dia, no nosso curso de Programação do Zero, a gente tem matérias que são técnicas e tem uma matéria, na verdade, que é de soft skills, então, que inclusive eu sou a professora, né? Então, nesse curso, a gente se preocupa não só em fazer vocês aprenderem a ter os conhecimentos técnicos necessários para se tornarem desenvolvedoras, como também dar as ferramentas e tentar desenvolver em vocês as habilidades comportamentais para conseguir adentrar no mercado de trabalho. Então, se qualquer um de vocês quiser conhecer mais sobre o curso, quiser trocar uma ideia, quiser entender melhor como funciona, esse é o nosso número de contato. Minha colega Juliana, ela vai conversar com você, tem o maior prazer de conversar com vocês para sanar qualquer tipo de dúvidas que vocês tenham. Não tem nenhum pré-requisito técnico. Se você não conhece nada ainda de programação, não tem problema. Você pode se inscrever e participar. E o nosso número é esse, 71999189900, tá bom? E para terminar aqui os mimos e deixar vocês aí saindo felizinhas, eu quero dizer que você ganha cupom, todo mundo ganha cupom. O cupom é de 10%. E o cupom é Meninas Digitais. Então, se vocês estiverem interessados, se vocês quiserem participar, não só do nosso curso de Programação do Zero, na verdade, né, de qualquer um dos cursos da Cubus Academy, vocês têm esse cupom de 10% de desconto, que é o Meninas Digitais. Beleza? Então, esse foi o momentinho aí, merchan, do fim da apresentação. E é isso. Se tiver alguma outra dúvida, algum questionamento, estou disponível. Se não, conseguimos terminar aí uns 5 minutinhos antes para vocês darem uma respirada, né? Que na outra, vocês falaram que estavam indo uma capacitação atrás da outra, não estava conseguindo nem tempo de ir para o banheiro. Então, vocês vão ter aí, talvez, 4 minutinhos para dar essa descansada. Vamos tirar um print, galera. Boa. Nada, se você puder tirar a apresentação. Vou tirar. Aí agora eu vou até... Galera, se vocês puderem ligar a câmera também, seria legal. Se não puderem, tudo bem. Seria tudo. Aê! Muito, muito obrigada, Nanda. Valeu, Loma. Estou aguardando esse print. Você vai me passar esse print também, né, Loma? Claro que vou. Obrigada, meninas. Obrigada pela oportunidade. Foi ótimo estar aqui com vocês. É sempre um prazer. Eu sou, assim, fãzíssima. Ai, Loma, a pessoa mais alegre do mundo, tá? Tipo, o mundo acabando e Loma sorrindo. Eu fico tipo, isso! Me enche de alegria! Seu sorriso é contagiante! Fazer o quê, né, gente? A pessoa tem que ser feliz na vida. Exato, exatamente. Obrigada, viu, Loma? Obrigada, meninas digitais. Obrigada a vocês que assistiram. Um abraço. Podem me adicionar no LinkedIn, viu, galera? Fernanda Souza. Vi que vocês estavam para capacitação de LinkedIn antes. Podem me jogar. Só falar lá. Participa de meninas digitais para eu entender com vocês, né? Para eu contextualizar. Mas me adicionem e tamo junto. Valeu? Nanda. Muito obrigada a vocês também. A parceria da Cubus Academy. Enfim, vocês são incríveis. Nós amamos essa nova parceria. Eu acho que alguém quis fazer uma pergunta. Keila, talvez? Na verdade, tem como colocar o link do slide aqui no chat? Que aí eu jogo lá no Discord. Valeu, meninas. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Beijos.